O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual, revista Legado de Arquitetura e de Zeno, Num. 14 de julho dezembro de 2013, pp. Universidade Autônoma do Estado do México, Toluca, Estado do México, México, disponível em http://www.redalic.org/articulo.oa.de interrogação id igual 47 79 47 37 30 09. Como citar o artigo, número completo, mais informações do artigo, página da revista em redalic.org. Sistema de Informação Científica, Rede de Revistas Científicas da América Latina, El Caribe, Espanha e Portugal. Projeto acadêmico sem multas de lucro, desenvolvido sob a iniciativa de acesso aberto AIN 105 AS Model IMEX ano 8, no 14 de julho, dezembro de 2013. O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual. O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual. Doutora em Fio. Arantes Azul Gonzalez Lopes, docente e investigadora da Faculdade de Artes, Universidade Autônoma do Estado de Morelos, México. arantesaga@ain.mx. Data de recebimento: 15 de janeiro de 2013. Data de aceitação: 23 de março de 2013. Páginas: 105, 114, 106. Model IMEX ano 8, N. 14 de julho, dezembro de 2013. O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual. Arantes Azul Gonzalez Lopes, páginas 105, 114. Isto é confirmado de que o mais alto ato da razão, no que diz respeito a elabalar todas as ideias, é um ato estético, e de que a verdade e Rubens Solen a beleza estão hermanados. Olderlin, 1978, 128. Resumo: o presente trabalho aborda a importância da ressignificação do mito de Lilith, sua origem e evolução nas culturas suméria e judaico/grega, respectivamente. Este mito explicita, em sua origem, a divindade feminina de Lilith e seu vínculo com o conhecimento, com a palavra, assim como sua permanência, em nossa cultura ocidental, através do mito das sirenas, primeiras aladas e luego aquáticas. As primeiras referências ao vínculo deste mito com o divino, nas segundas nos heredará seus nexos com o inframundo. Palavras-chave: teoria estética, mitologia, iconografia, Lilith. Resumo: este artigo aborda a importância do significado do mito de Lilith, sua origem e evolução nas culturas suméria e judaico-grega, respectivamente. Este mito é explícito em sua origem, a divindade feminina de Lilith e sua ligação com o conhecimento, com a palavra, e como, em nossa cultura ocidental, através do mito de as sereias, primeiro aladas e depois aquáticas. O primeiro link se referirá a esse mito com o divino, no segundo, em que herdamos suas ligações com o submundo. Palavras-chave: teoria estética, mitologia, iconografia, Lilith. 107. Model IMEX ano 8, N. 14 de julho, dezembro de 2013. O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual. Arantes Azul Gonzalez Lopes, páginas 105, 114. Introdução: neste artigo são plantadas novas reflexões em torno do mito de Lilith, participando de sua primeira expressão como imagem histórica, em El Socorro de Burney. A análise específica desta imagem histórica nos permitirá compreender o eixo histórico que reflete o culto a Lilith como divindade feminina. O estudo deste alívio também se aprofundou metodologicamente em uma análise histórica em relação à teoria estética, contribui para a construção de conhecimento sobre o próprio mito de Lilith e sua posterior evolução iconográfica. Se trata de analisar este mito partindo da análise iconográfica da imagem, entendendo esta como objeto de estudo monográfico e cultural. Você que a imagem recupere uma leitura tão eferente, de extração de informação, como estética ideológica, envolvendo também o universo dos conhecimentos acadêmicos tradicionais. Assim, a análise e a compreensão desta iconografia nos permitirá entender sua própria história e seus vínculos com diversas culturas e sociedades. Esta palestra iconográfica supõe muito mais que o reconhecimento de rasgos formais estilísticos. A arte é justamente uma linguagem específica, construída historicamente, um meio de comunicação estética. Desenvolvimento temático: o mito de Lilith tem sua origem na civilização suméria acadiana. Para nesta civilização, os deuses emergiram de um mar infinito e abismal, e, no seno deste caos primogênito, Lilith, cujo nome significa espírito, o aliento, Graves e Pataí, 1986. 8. Era a deusa encarregada de guardar as portas que separam o plano espiritual do físico e terrestre. Lilith é a transmutadora da matéria, a condutora do alma, e assim, como guia da alma do ser humano para a sabedoria e a imortalidade, se ela representasse como uma bela mulher alada, levando os anéis de sem o báculo de poder para demonstrar que, cruzando no inframundo, Lilith foi legada até a imortalidade e conquistada a sabedoria del árbol del conhecimento. Figura 1. El Socorro de Burney, 2000, 1950, DC. É o relievo mostrado atualmente no Museu Britânico de Londres. Fonte: Jansson, 2001, 70. 108. Model IMEX ano 8, N. 14 de julho, dezembro de 2013. O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual. Arantes Azul Gonzalez Lopes, páginas 105, 114. A primeira referência escrita ao mito de Lilith se encontra na Epopeia de Gilgamesh, 1, do ano 2000 ADC, alada no atual Iraque. Aqui Lilith é referida como um demônio/hembra, que toma a forma de serpente, e que habita em um molho guardado pela deusa Inanna, Anat, nas rios do Eufrates. Na tabela 12 se diz: entre suas raízes, a serpiente que no conhece repouso, Lilith, havia situado no nido. Em sua copa, o pájaro da tempestade, Anzu, havia colocado seu filho. No centro, Lilith construiu sua casa. Eshlin, 2008. 16. Gilgamesh empurrou sua acha, e entre as raízes da árvore golpeou a serpente que no conhece repouso. E na sua copa lhe roubou a ele pájaro de la tempestade su pequeno elo, temendo que o ir é o pájaro na montanha. Gilgamesh destruiu a casa de Lilith e se dispersou em escombros. Corte a árvore pelas raízes, golpeia sua copa, e deixa as gentes da cidade virem a cortá-la. Entregou o tronco a brilhante Inanna para fazer um leixo e um trono. Eshlin, 2008. 18. A interpretação deste texto indica que o culto posterior a Inanna desalojou o culto anterior a Lilith.
A deusa Lilith abarca os três planos do universo: o inframundo, como serpiente, a terra, como mulher, e o céu, como avenida. Uma vez desterrada, Lilith sobreviveu de duas maneiras: como divindade menor, demônio feminino, espírito do inframundo relacionado com a obscuridade e com a hechiçaria, e, em segundo, em vez disso, nas características físicas da própria Inanna, além de suas atribuições como divindade da fertilidade, como Anat. Centramos agora na descrição iconográfica, formal e simbólica, da primeira representação gráfica que conservamos de Lilith. Se trata de uma placa de terracota. A figura feminina está desnuda e adornada com um toque de 4 níveis, em modo espiral, que faça isso referência ao acesso ao conhecimento, à vida como processo eterno, e à imortalidade. Ambas as mãos estão simetricamente elevadas, as palmas se voltam para o espectador e aparecem detalhadamente, claramente, as linhas da vida, da cabeça e do coração. A figura porta duas alas estilizadas plumas que fazem alusão à sua ascensão ao mundo da divindade. Lilith também é representada como sedutora. Ela se aluseu a ela vínculo temprano entre conhecimento e beleza. Uma narração considerada como a mais antiga da história. Para sua realização emplearam tablilas de arcila. Se conservando-se tablilas de arcila pertencentes na biblioteca do século VII ADC, del Rei Ashurbanipal. Originalmente se lá conhecimento pelo título El, que enviou as profundidades, ou por em cima de todos os outros reis, já que foram as primeiras linhas de suas partes principais. Estubar é um personagem lendário da mitologia suméria. Segundo o documento chamado Lista Real Suméria, foi o quinto rei de Uruk, no ano 2650 ADC e protagonista do poema de Gilgamesh. Os críticos consideram que é a primeira obra literária da história e nesta obra se enaltece o tema da imortalidade. 109 Model IMAX ano 8, N 14 julho, dezembro de 2013 O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual Arantes Azul Gonzalez Lopes página 105, 114 Nesta representação iconográfica cabe sinalizar a importância do cor vermelha. Por uma parte, a obrigação do poder simbólico e mágico do sangue, sobretudo, do sangue menstrual e, portanto, de a fecundidade. Por outro lado, nos permite diferenciar o resto de deusas que depois vendrão, com o autossincretismo, Inanna, Star, Isis, entre outras. Esta placa os presentes para a deusa Lilith em posição frontal nos la faz-se presente como objeto próprio de culto. A deusa aparece sobre o lomo de dos leões. Ambos leões miram para o espectador e têm suas torneiras cerradas. Ela sugere que os leões se voltou para um adorador, enquanto ele invocava o tempo de sua força para a inteligência da divindade. De novo, este é o poder de la deusa, é o conhecimento. Os dois lados de los leões se representam sendo os bus. Lilith é a primeira divindade para quem se associa com Lechuzas, e assim aparece na interpretação hebraica da Bíblia 2. Trata-se de uma clara referência à conexão de Lilith com a noite e seu acesso ao conhecimento do oculto. Além disso, fruto da epopeia de Gilgamesh, nasce o vínculo de Lilith com a serpente. A serpente será símbolo do conhecimento, da ciência, da regeneração, do processo vital, por uma parte, e por outra parte, de lo pecaminoso, lo proibido, é o mal. Esta última aceitação será reforçada pelas culturas judia-católica. Este vínculo, entre Lilith e a serpente, permanecerá e se fortalecerá com o passo do tempo. Figura 2. La Caída del Hombre de Cornelis Van Arlen, 1592 Fonte, http://galeria.encuentra.com/main.php.de interrogação G2 item igual 49.456 G2 Svanning igual true, 5 de junho de 2013. Duas na interpretação hebraica da Bíblia se diz, Isaías 34, 13, espinas crescem sobre suas fortalezas, ortigas e cartões em suas fortalezas. Será a guarda de chacales, uma morada para os animais silvestres e se encontrarem com as hienas, a cabra salvagé gritará a seu companheiro. De fato, existe o pajairo da noite, ou Lilith, que se sente em encontro para ser mesmo um lugar de descanso. 110 Model IMAX ano 8, N 14 julho, dezembro de 2013 O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual Arantes Azul Gonzalez Lopes página 105, 114 Figura 3. A fruta defende Lilith. La fruta proibida. No capitel da Catedral de Notre Dame, em Paris fonte, http://www.flickriver.com/potos/gravizondic/tags/breat catedrals/ 5 de junho de 2013. Figura 4. Lilith com serpente, John Collier, 1892 fonte, art. 1989, 1131. Durante seu cuidado na Babilônia, os hebreus adotaram muitos os mitos, crenças, tradições e lendas sumérias, acádios e babilônicos. Entre eles, é o de Lilith, a quem erigiram como personificação da maldade feminina. 111 Model IMAX ano 8, N 14 julho, dezembro de 2013 O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual Arantes Azul Gonzalez Lopes página 105, 114 A origem da lenda que apresenta a Lilith como primeira mulher de Adão, se encontra na interpretação rabínica do Gênesis. Criou, pus, Deus a ele honra sua imagem, uma imagem de Deus lo criou, o homem e mulher los criou Bíblia, 1992, Gen. 1, 27. Segundo o mito hebraico, Deus criou Lilith do mesmo povo que Adão, mas usei também sedimento. Adão e Lilith nunca falaram harmonia juntos, porque quando ele desejava ir a ser com ela, Lilith se sentiu ofendida pela postura reclinada que ele exigia. Porque ele via ser você está abaixo de você. Perguntava, eu também fui eixa com o povo e, portanto, sou igual como Adão. Tratou de obrigar a obedecer. Lilith pronunciou o nome mágico de Deus. Foi elevada pelos ares e eu abandonei graves e Pataí, 1986, 79.
Nesta interpretação mais punitiva que Lilith se atreva a invocar o verdadeiro nome de Deus, inabrável em toda a tradição judia, por considerar que é o nome verdadeiro de qualquer um contém as características de enumerado, e por isso, é possível conhecer sua essência e adquirir poder sobre ele. Pronunciar o nome de Deus se convierte, pois, em uma ousadia suprema, em um ato de soberbia muito maior que é o de fazer diretamente ouvidos sordos ante os mandatos divinos, algo, enfim, muito grave. Antes deste abandono, Adão se queixou a Jeová, quem enviou 3 anjos a buscá-la. Eles foram encontrados no Mar Vermelho e a ordem que regressara, o que ela se negou. A partir de então Lilith se converteu em uma caudal de machos para o homem. Tras este episódio Lilith aparece como pareja del demônio Samael em Elzoar diz, a lambra de Samael se lhe lama serpente, mulher de prostituição. É o final de toda a carne, é o final de Luz Dias Anônimo, 1994, 96. Além disso, na discussão com esses 3 anjos se adjudicou o direito sobre os nascidos recebidos. Ela voela e traviesa ao mundo para encontrar crianças que debanam ser castigadas por eles pecados de seus pais. Lhes honra e los mata. Isto acontece com a lua menguante, e aquela luz diminui anônimo, 1994, 97. Outra das atrocidades de Lilith consiste em que se apropria do sêmen que não foi vaciado de maneira decente, é dito, do sêmen das masturbações e sonhos eróticos, e se embaraça com ele, por ela sempre está aparecendo o espírito maligno. Por último, é o Zohar Anad que Lilith seduz os homens incautos. Ela se enche de adornos, como uma prostituta abominável, e espera nas esquinas das ruas e avenidas para atrair os homens. Quando um tonto se fala sobre sua brasa enlubeza, e misture seu vinho com veneno de serpente para ele. Quando ele tiver bebido se desviar para ela, e quando ela vê que ele se há desviado del caminho de la verdade, se quita todos os adornos que se tinha porto por este tonto, e lhe mostra seu verdadeiro rosto, é o de a morte. Aqui estão as galas que utilizamos para seduzir a humanidade. Você tem o cabelo largo, vermelho como um lírio, la cara branca e rosada, 6 pendentes e lhe colgando as orejas. Sua cama está hecha de linho Egito, 112 Model IMAX ano 8, N 14 julho, dezembro de 2013. O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual Arantes Azul Gonzalez Lopes, páginas 105, 114 Cio. Rodeam seu coelho todos os ornamentos do oeste. Sua boca é formada como uma porta pequena, embelezada com cosméticos. Você tem a língua aguda como a espada e suas palavras são suaves como óleo. Lábios lindos, vermelhos como lírios, endulzados com todas as doçuras do mundo. Está vestida de púrpura e adereçada com 39 adornos anônimo, 1994, 100. O aspecto negativo que os assírios impuseram a Lilith como arquétipo feminina negada por uma cultura patriarcal se acentuou plenamente entre os gregos. A figura de Lilith é representada na cultura grega como uma ser ambivalente, las sirenas. Em um princípio, as sirenas foram concebidas na cultura grega como seres celestes e será a partir de Homero quando se transformar, depois de sua falha na sedução do herói Ulisses, em seres aquáticos. E assim, em um princípio, os pitagóricos foram mencionados as sirenes como as encarregadas do movimento das esferas e de entonar o canto do cosmos, realçando seu conhecimento e sendo concebido como as encarregadas de guiar as almas errantes dos mortos. Buffier, 1973, 478. Além disso, o próprio Platão se riso eco deste nexo entre sirenas e conhecimento. Platão, 1972, 617, no livro 10º de La República, onde se relaciona como oito sirenas cantam cada qual uma nota que, juntas, compõem a harmonia pitagórica das esferas celestes. Del canto de las sirenas depende pois, é o equilíbrio del mundo. Figura 5. Sirena de Canosa, na Magna Grécia, S. Rivade C. Fonte, Certiai, L. Junelli, L. Longo. F. 2004, 67. Conclusões. Em primeiro lugar, Lilith foi um mito sobre uma divindade suméria do que eles mitos hebreus se apropriam. Para Robert Graves e Rafael Patai, Lilith Re, 113 Model IMAX ano 8, N 14 julho, dezembro de 2013. O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual Arantes Azul Gonzalez Lopes, páginas 105, 114. Apresentar às mulheres canâneas que se permitisse uma promiscuidade prenupcial. Os profetas censuraram repetidamente as mulheres israelenses ocasiões para seguir as práticas canâneas. Graves e Patai, 1986, 82. Nesta citação é evidente o confronto não só entre duas nações, sino também entre dois modos de exercer o poder político e religioso, o matriarcal e o patriarcal. Este último resultado foi triunfante e as divindades às mulheres se subordinam à preeminência dos homens. O bem, foram condenados ao esquecimento. O bem, convertidos na parte mais escura e mais maligno das diferentes religiões posteriores. Em segundo lugar, antecipamos uma dívida que até poderia colocar em peligro o conhecimento e o poder do mesmo Jeová, porque Lilith foi capaz de pronunciar o nome oculto do Deus hebraico. Recordemos que o nome mágico contém a essência do indivíduo, e quem a pronuncia, se converta-se em possuidor não apenas por vontade própria, mas também pelo espírito do nome. Nesse sentido, cabe registrar que no contexto hebraico, Lilith, como Adar, comerenza sendo humana pero, a ele nombrar a Deus, adquire seu conhecimento e essência e, por isso, supera o próprio Adar e se transforma em diosa. Assim é, portadora de tanto poder como o próprio Jeová. De novo, se fez presente seu vínculo com o divino e com o conhecimento. Há que señalar também que Lilith está vinculada à ambivalência de La Magna Dea Romana, com o eterno princípio vital que reina sobre o mundo divino e sobre o inframundo e que se relaciona com a vida/morte. É Lilith cuna e sepulcro, princípio e fim. Claramente, o mito de Lilith chegou dulcificado à cultura grega através das sirenas. Na origem, esses são seres celestes que simbolizam o sucesso e conhecimento.
Na mesma página de La República, onde aparecem as sereias, conta Platão que quando os grandes heróis da antiguidade tuvieron elegem suas futuras reencarnações, a alma de Ulisses, registrando como a ambição que ele havia sofrido em sua vida anterior, elegeu para sua nova vida de um cidadão comum. Nesse instante, Ulisses reclamou a glória de Troia e a coroa de herói, toda a mudança de uma vida anônima e tranquila. Seria lícito questionar-se tal sabedoria, surpreendente em um homem cujo destino é a aventura, no lhe foi dada neste momento, no que, atado ao mástil, ele alcançaram as vozes de as sereias. Hasta aqui permanece intachado o vínculo propositivo entre o Lilith, o divino, o conhecimento, o reconhecimento e a palavra. Por sua parte, em Las Pierides de Pausanias, se relata como as sirenas já não poderão voar, apesar de Temerai, porque as musas, depois de derrotá-las em um concurso de canto, arrancaram as plumas para confessionar-se coroas e tocados. O próprio relato homérico nos relaciona como as sirenas, despechadas pelo rechazo de Ulisses, se arrojaram ao mar. Surto então aparece a imagem das sirenas aquáticas. Luego, a transformação de las sirenas celestes com las sirenas aquáticas nos apresentam a estas últimas vinculadas ao inframundo, ao pecado, à tentativa e ao fracasso. Nas línguas germânicas não há confusão conceitual ao distinguir entre nicho sereias, ó, sirenas celestes, lasunas, e sirenes o Senhor. 114 Modal IMEX ano 8, N 14 julho, dezembro de 2013 O mito de Lilith, evolução iconográfica e conceitual Arantes Azul Gonzalez Lopes página 105, 114 Né, sirenas aquáticas, as outras. Plenamente, identificação entre a mulher alada e a Victoria alada, a também chamada Nike, você é uma conceituação e representação totalmente grega. Por outro lado, na Europa cristã as primeiras representações de sirenas com cola de pez apareceram no final do século VIII. Em qualquer caso, a bifurcação é clara e a ressignificação do mito de Lilith é, igualmente evidente, na minha proposta. Em nossa cultura ocidental, que tem suas origens imediatas na tradição judaica, a mulher além de representar a mulher em conexão com o sucesso, o conhecimento e o divino, tanto que a mulher com cola de pez representará o fracasso, o inframundo proibido. Figura 6. Nike de Samotracia, escultura grega, SIADS, Museu do Louvre Fonte, Arte, 1989, 221, fontes de consulta 1. Anônimo, 1994, Zoar. Livro do Esplendor. Trad. Cohen, Esther Castano, Ana. Cel. Prol. E notas Esther Cohen, Conaculta, México. 2. Bachofen, JJ, 1988, Mitologia Arcaica e Direito Materno, Antropos, Barcelona. 3. Bíblia, Antigo Testamento. Gênesis, 1. Em este caso, 1992, Verbo Divino, Madrid. 4. Bouffier, F. 1973, Les Mites d'Homère et la Pensée grecque, Les Belles Lettres, Paris. 5. Eschlin, K. 2008, Inanna. Mito de la Cultura Suméria, Conaculta, México. 6. Eliade, M. 2009, Tratado de História das Religiões, Morfologia e Dialética de Luz Sagrado, Cristandade, Madrid. 7. Graves, R. Pataí, R. 1986, Los Mitos Ébrios, Alianza, Madrid. 8. Olderlin, F. 1990, Ensaios, edição bilíngue, Hyperion, Madrid. 9. Magana, D. 2006, É o Retorno de Ladiosa, Plaza e Valdiz Editores, México. 10. Platão, 1972, La República, Aguilar, Madrid. 11. Schaup, S. 1999, Sofia. Aspectos do Divino Feminino, Kairos, Barcelona.